irmãos, eu falei, olha, no ano passado a conferência vai ter o custo X. Para chegar alguém aqui, a gente vai ter que gastar X valor. Eu creio que o valor total vai ser esse aqui. O que vocês acham? E os irmãos falaram, pastor, o senhor acredita que vai valer a pena o investimento para a igreja? Eu falei, eu acredito. Eu falei, então nós acreditamos também, vamos fazer. Quem acha que o DEFAR ano passado valeu a pena ser realizado? Aleluia, aleluia. E nós vamos continuar, irmãos, porque nós cremos que esse ano vai ser ainda muito mais poderoso e sobrenatural, amém? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 2, por favor. Deixa eu trazer uma palavra. Jeremias capítulo 2, a partir do versículo 12. Jeremias, profeta Jeremias capítulo 2, a partir do versículo 12. Diz assim o texto: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm águas. Acaso é Israel um servo? Ele é um escravo nascido em casa, porque pois veio a ser presa. Até aqui, irmãos. Deixa eu explicar uma coisa. Naqueles dias da antiguidade não existia água encanada como nós temos hoje. Você na sua casa quer água, vai na cozinha, vai lavar a louça, abriu a torneira, água. Quando o abastecimento está normalizado, a água na cozinha. Quer tomar um banho, abriu o registro, a água tem ali com facilidade. Naquele tempo não tinha água. Então haviam duas maneiras de se ter água. A primeira era indo até as fontes, mananciais de água. As pessoas tinham que se deslocar para encontrar uma fonte, encontrar um manancial, apanhar água para poder beber, para fazer as coisas nas suas casas. A outra maneira era cavar cisternas. Algumas pessoas têm cisternas em casa. Em alguns lugares ainda é a única maneira. Eu fui em vários lugares do sertão onde a única maneira de se ter água é com cisternas, porque nem caminhão-pipa sobe, nem caminhão-pipa chega. Então as pessoas dependem desse instrumento. E aqui Deus fala com o povo para eles perceberem o que eles estavam fazendo, porque a cisterna começou a ser construída com uma maneira de se ter água de forma mais cômoda, mais fácil. Melhor fazer um reservatório que a água fique ali à disposição. Porém, não se compara uma água de cisterna com uma água direto da fonte. Eu me lembro que quando eu era criança, os meus avós, eles são de Cardoso Moreira. Quem conhece Cardoso Moreira aqui? Várias pessoas conhecem. Meus avós são de lá, meu avô é de lá, minha avó. Então nós sempre íamos lá para visitar minha bisavó, os parentes, enfim, final de semana. E no caminho, no trajeto de Campos a Cardoso Moreira, próximo a Cardoso Moreira, do lado esquerdo da pista, tem um lugar ali que tem uma fonte de água. Alguém já conhece esse lugar? E eu, toda vez que ia a Cardoso, eu queria parar ali, porque eu achava maravilhoso aquilo. Era enquanto chamava de fonte, era uma coisa canalizada. Fizeram um cano para poder
tapar, e quando alguém chegasse, tirava a água ali e podia encher litros e podia tomar. Eu ficava fascinado com aquilo. Não era de fato uma fonte pura, limpa, mas era o que eu tinha acesso como fonte diferente. Então eu sempre queria tomar água da fonte. Meu avô sempre falava: não, hoje eu não vou parar. E eu dava um show dentro do carro: eu quero fonte, eu quero parar na fonte, eu quero parar na fonte. Pensa no menino birrento. Ó. Pensa no menino birrento, que gostava de às vezes fazer pirraça. É, filho, papai. Então, sabe como que é avô, né? Avô e avó. O avô e a avó tem uma função na vida do neto: estragá-lo. Se você é avô e avó e não estraga seu neto, você está descumprindo a sua função como avô. Pai e mãe já sabe disso, então não briga não. Um dia nós seremos avós e também estragaremos, e eu estragarei com prazer os meus netos. Bom, então a avó parava ali para tomar água da fonte. A água da fonte, ela é diferenciada. Qual é a denúncia que Deus está trazendo para o povo? Vocês estão se acomodando tanto que estão construindo cisternas para vocês. O que é a cisterna? A figura espiritual disso. Vocês acham que se encher no domingo é suficiente para passar a semana inteira sem buscar a fonte? E o que acontece é que Deus fala que essa cisterna é rota, que quer dizer furada. Ou seja, você acha que tem água reservada, mas quando você procura água, já não tem. E aqui está a raiz dos males, das dificuldades, das desavenças, das crises, das angústias semanais, dos problemas que parecem insolucionáveis. Por quê? Porque quando vamos buscar a solução na cisterna, não tem mais água. A água está na fonte. E se você não buscar na fonte todos os dias, você corre o perigo de morrer seco. A palavra de Deus é: espantai-vos disso, ó céu. Uma coisa horrenda fez o meu povo. Eu estou disponível para eles. Eles nasceram de mim, são meus filhos. Eu os dei um lar, eu os livrei do cativeiro, eu os dei uma herança, mas eles vivem como escravos dentro de casa. Por quê? Você nasceu para ser livre e está vivendo como escravo do pecado, como presa do pecado. Por quê? Porque deixou a fonte. Espantai-vos, horrorizai-vos, porque aquilo que você enche aqui no domingo, meu irmão, é só uma impulsão para você continuar buscando todos os dias. Sabe, eu vejo que quando chega aqui, muitas pessoas chegam aqui se arrastando, espiritualmente falando. Está na cara de vocês, está no olhar. Eu vejo que muitos chegam aqui quase sem forças. A gente está aqui desde o início do culto olhando para vocês. A gente vê o semblante quando chega e quando sai. E a gente vê que muita gente sai respirando um novo fôlego. Mas nós vemos outras pessoas que chegam aqui como uma continuação da sua casa. E é isso que precisa acontecer, irmão. Precisa ser a continuação, precisa ser a consequência aqui. Quando você vem para cá, precisa ser como foi com Maria, quando foi encontrar com Isabel, quando Maria estava grávida de Jesus e Isabel estava grávida de João Batista. Quando Maria chegou, a Bíblia diz que um menino saltava no ventre de Isabel, um menino remexia. Aqui, meu irmão, tem que ser o encontro das pessoas que estão gerando algo. Eu estou a semana toda gerando algo. Quando eu encontro meu irmão, quando eu encontro essa ativação, quando eu encontro essa atmosfera, eu não consigo me conter.
algo começa a remexer aqui dentro. Por quê? Porque a água aqui não está parada. Duas maldades o povo fez. Primeiro, me deixaram. A mim me deixaram. Eles têm a Bíblia na sua mão, tem a Bíblia na sua casa, em todas as versões, mas ela fica fechada. Eles têm, sim, eles têm a estrutura, eles têm os cultos, mas eles chegam lá como se eles não estivessem lá dentro. Eles não me buscam. Eles me têm, eles têm o acesso. Jesus já veio, Ele é o acesso, Ele é o caminho. Eles têm o meu filho, eu entreguei o meu filho, mas eles não me querem. Essa é a primeira maldade, deixaram o Senhor. Quantos de nós estamos aqui dentro, mas na verdade nós já deixamos ao Senhor? Nós construímos cisternas. Nós estamos aqui dentro, mas o nosso coração não está aqui. Muitos estão aqui, mas estão estagnados, espiritualmente estagnados. Irmãos, e a estagnação, ela nos leva a um estágio de... não é decrescimento a palavra, é de se atrofiar. Sabe, como músculos, como nervos. A estagnação faz isso. As pessoas que praticam exercício físico sabem muito bem disso. Elas praticam exercício físico e continuam praticando, porque elas sabem que se o corpo parar, o corpo vai sentir falta, o corpo vai começar a atrofiar. Se você está vivendo uma estagnação, querido, eu quero te dizer que o Senhor, Ele é a fonte. Não dá para viver sem estar debaixo da fonte. Me deixaram. Por que você deixou o Senhor? Porque não faz mais sentido para você. A gente vem para cá, a gente fala do Defire, você até comemora, mas a verdade é que as coisas de Deus já não trazem mais tanta importância para a sua vida. Não vai adiantar, irmão. Toda palavra que você ouvir, se você tiver deixado a Ele, elas não vão fazer sentido. Segunda maldade, eles construíram cisternas. Eles construíram, sabe o que é cisterna? São as estruturas da religiosidade que nós construímos dentro de nós. Estruturas religiosas que precisam acontecer do nosso jeito, do meu jeito. Construir uma cisterna, mas toda estrutura religiosa ela é furada, irmão. Ela não segura nada. Quando estava aqui domingo passado, quantos foram abençoados domingo passado de manhã? Se eu te perguntar qual foi a palavra que você ouviu domingo de manhã, você sabe ela todinha? Sabe não, irmão? Você vai ter que ir na internet. Sabe o que quer dizer? Que não dá para a água ficar parada para te alimentar, para te saciar. Você vai ter que ir para a fonte todo dia. Esse jeito maquiado, religioso, de tentar reter aquilo que Deus não quer. Deus nunca quis isso. Deus nunca quis que o povo fizesse cisterna, porque a cisterna trazia o comodismo, e muitos estão acomodados porque tem tudo fácil, porque tem pregador fácil toda hora na internet, porque tem palavra toda hora fácil na internet. Acomodou, não buscam mais, não se permitem mais viver algo novo da parte do Senhor, como se Ele tivesse parado em 1890, como se o Espírito Santo só estivesse se movendo em 1906.
Quando houve um dos grandes avivamentos na rua Azusa, não, o Espírito está vivo, ele continua fluindo, o Espírito é eterno, a fonte continua a jorrar, mas você precisa buscar. E eu não posso fazer isso por você. Eu não vou conseguir resolver o problema da sua família. Eu não vou conseguir resolver o problema do seu emprego. Eu não vou conseguir resolver o problema da sua relação com seu filho. Não, eu não vou. Mas Ele pode todas as coisas. Ele pode transformar. Eu não posso, mas Ele pode. Essa estrutura não pode fazer. Nós podemos gerar um ambiente familiar para você se sentir em casa, sim. Nós podemos gerar um ambiente de confiança para você estabelecer que pode abrir o seu coração, sim. Mas resolver e transformar é só Ele. O que quer dizer nessa manhã? Você precisa fechar sua cisterna. Entule sua cisterna, para você passar a recorrer à fonte. Não dá para ficar contando com cisternas. A água vai ficar contaminada. A água vai ficar contaminada. E pasme, quando Deus falou que para o céu se horrorizarem, é porque Ele não estava falando para os ímpios, Ele estava falando para o seu povo, o meu povo. Essa mensagem não era para aqueles que que estão fora, não. É para o povo dele, é para mim, é para você. Essa mensagem Ele trouxe para aqueles que são dele. Deixaram o manancial de águas vivas. Preste atenção, em João 4,14, João capítulo 4, versículo 14, vai dizer assim: mas aquele, Jesus está dizendo, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Amém? Mas em João 7,38, Jesus vai dizer: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Porque o propósito de uma fonte é virar um rio. Você já viu na televisão o Rio Amazonas? Irmão, eu vou te dizer uma coisa: a televisão não pode te mostrar o que é o Rio Amazonas. Eu estive no Rio Amazonas. É uma imensidão. Eu me lembro que a gente estava navegando à noite num barquinho com umas 20 pessoas. E de repente, no meio da madrugada, o barco começou a balançar muito forte. E eu ouvi uma buzina estrondante. Quando eu olhei para o lado, irmão, porque fica tudo escuro. Quando eu olhei para o lado, tinha um navio enorme passando na altura desse aqui. Eu falei: meu Deus, que rio profundo. Mas pesquisa na internet, a fonte do Rio Amazonas é um filete d'água. É assim que começa. Mas é um filete d'água que não para de jorrar. E ao longo do caminho, essa água pequenininha, ela começa a expandir e se tornar volumosa. O propósito da fonte é se tornar um rio. Por isso que você começa no Senhor, buscando todo dia, para Ele gerar em você uma fonte. E ao longo da sua caminhada, essa fonte se tornará um rio. Por quê? Porque o alcance será maior. Você não está entendendo o que eu estou falando?
Eu sei que para poucas pessoas, talvez que eu esteja falando aqui, mas se você alcançar isso, você pode fazer coisas extraordinárias. Eu sei que pode ser uma pessoa que vai receber essa palavra hoje, mas se essa pessoa receber e entender a dimensão, coisas extraordinárias vão começar a acontecer. Um dia um pregador americano pregou e um jovem veio à frente. Um jovem. E aquele pregador foi embora frustrado, porque um jovem tomou uma decisão. Sabe quem era aquele jovem? Billy Graham. Posso estar falando para um Billy Graham hoje aqui. Um catalisador. Um que quer tornar-se um rio. Do seu interior flua o rio. Você será imparável. Porque nada pode parar um rio, nada pode deter um rio de jorrar. Nada. Aonde o rio passa, ele carrega tudo que está pela frente. O Espírito Santo está falando para pessoas hoje aqui. Continue em mim, continue comigo, continue em mim, continue comigo. Eu vou transformar essa fonte no rio, eu vou transformar essa fonte no rio. Hoje talvez seja mais fácil de tentar te parar, mas daqui a pouco você será imparável. Hoje os obstáculos parecem muito grandes, mas se você continuar nele, os processos vão continuar, e o propósito vai acontecer. Da fonte o Senhor fará correr o rio, porque Ele é assim. É sem medida. Você tem que beber dele todos os dias. Você tem que beber dele todos os dias. Toda hora você tem que permitir que ele faça com que sua cisterna ela não exista mais, entule, quebre as cisternas. A cisterna humana chamada estratégia de crescimento, estratégia de desenvolvimento, estratégias N. Não é a célula que faz as pessoas se converterem, não é a célula que faz o Espírito. Não é o ministério de louvor, não é a escola bíblica dominical. Essas coisas, elas são estratégias, existem, fazem bem, são maravilhosas, são excelentes, mas quem continua acrescentando todos os dias é o Espírito. Quem continua transformando é o Espírito. Quem continua renovando é o Espírito. Quem libera os dons é o Espírito. Não coloca as estratégias. Por isso que as células pararam, mas a igreja não parou. As células pararam, mas continuou gente se convertendo. E como foi dito hoje de manhã, daqui a pouco as células vão voltar, e aí o volume vai ser maior. Aleluia! Mais pessoas vão ser tratadas de perto, alcançadas. Aleluia! Por quê? Porque nós entendemos nesse tempo que paramos, estabelecemos isso como fundamento. Não é pelas células, não é pelo culto dominical, não de manhã, não é pelo culto da noite, não é pelo culto da quarta-feira, é pelo Espírito Santo de Deus. Ele é livre. Os nossos cultos não podem mais ser tão coordenados por nós. A gente deixar livre. Seu momento com Deus não pode ser tão cronometrado, não pode ser tão coordenado por você. Você tem que deixar Ele fazer. Continue na fonte. Mas parece que Deus não está falando nada comigo. Continua na fonte. Já passei uma semana. Continua na fonte. Uma hora vai ser ativado algo novo em você. Quando a gente para de coordenar e permite que Ele venha e faça,
A gente não sabe mais o que falar, a gente não sabe mais o que fazer. 2 semanas atrás eu estive lá no interior do Pará, e num domingo de manhã como esse, o culto iniciou às 9 horas da manhã. Nós trouxemos uma mensagem, trouxe uma palavra. No final daquela palavra eu fiz um apelo. Irmãos, numa presença tão poderosa do Espírito, a gente não parou. Eu deixei o microfone e sentei no cantinho assim. A gente não precisa falar mais nada quando ele vence. E ninguém ousou encerrar aquele culto, dizer agora nós vamos embora. Não. O pastor da igreja sentou também. E o mover de Deus foi tão forte. Pessoas levantavam e profetizavam. Outros levantavam e profetizavam. E nós só chorávamos. O pastor falou assim: o culto que demorou mais tempo aqui na nossa igreja foi de 9 horas a 10h40. Sabe que horas ele me falou isso? Quase 1h da tarde. Era quando foi parando. Sabe por quê? Porque a fonte continua jorrando e não vai parar. Mas a decisão de beber direto da fonte é minha. Uma vez perguntaram a um sábio, a um pastor sábio, 3 jovens seminaristas perguntaram: pastor, qual é o segredo de continuar sendo cheio do Espírito Santo? Ele falou: olha, pega uma peneira e uma vasilha, vai lá na beira do rio, vocês 3, e enche a vasilha com a peneira. Pega água na peneira e enche a vasilha. E eles foram tentar. E eles colocavam a peneira na água, quando jogavam, não caía nada, a água ficava. Eles ficaram tentando, caiu uma gota, nada. E aquele pastor chegou perto: conseguiram? Não, impossível, pastor. Toda vez que a gente levanta a peneira, a água fica. E aquele pastor falou: segura a peneira agora, desce na água. E eles desceram. E agora? Agora deixa ela aí, olha para ela, está cheia ou está vazia? Ele falou assim: aí dentro da água está cheia. E aquele pastor falou assim: somos nós. Se a gente sair da fonte, a gente esvazia. O segredo é continuar dentro da rio. O segredo é continuar, o segredo é continuar, o segredo é continuar. Toda vez que eu saio, eu fico vazio. Eu preciso ficar. Que o Espírito Santo pegue você hoje, te mergulhe. Feche seus olhos, querido. O segredo é ficar, o segredo é ficar. Quebre a cisterna agora, quebre a cisterna. Permaneça no fonte, permaneça mergulhado na fonte. Sim, sem mim nada podeis fazer.
mas se permanecerdes em mim, vocês darão muitos frutos, muitos frutos. Eu não quero mais me preocupar com tantas outras coisas a não ser mergulhar e mergulhar e mergulhar e ficar. Não dá para ficar. Não dá para ficar longe dele. Não, 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 não. O Espírito gera essa fonte, Espírito. Daqueles que já estavam apagando, daqueles que já estavam secos, Senhor. Vem com teu rio, vem com teu rio, vem com teu rio. Vem com teu rio. Vem com teu rio. Deixa o rio fluir na sua vida, meu irmão. Deixa o rio fluir, deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir.